Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Ainda dentro do tópico cinemática, eu considero essa aula, esse assunto, um dos mais importantes, se não o mais importante dentro da cinemática, que é o estudo do MUV, que é o movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente. É importante a gente escrever aqui e discutir esse nome, porque senão passa batido e muita gente se confunde. Movimento uniformemente variado. Ok, é um movimento, tem alguma coisa aí nesse movimento que é uniformemente variada. Quem que é variado? Quem que é uniformemente variado? Isso que acaba confundindo às vezes. Por que que acaba confundindo? Porque a gente também viu, antes do MUV, o MU. O que era o MU? O MU é simplesmente movimento uniforme. Então, peraí, tem alguém que é uniforme no MU. Quem que é uniforme no MU? No MU, a grandeza que é uniforme, ou seja, que não varia, é a velocidade. Né? Ou melhor, o módulo da velocidade, o valor da velocidade. Tá? Então, vou escrever aqui por enquanto só a velocidade. A velocidade não variava, a velocidade era uniforme. E agora, no movimento uniformemente variado, quem que é variado? De novo, é a velocidade que é variada, o valor da velocidade, tá? O valor da velocidade é variado, mas ele não é variado de qualquer jeito. Ele é variado como? Ele é variado uniformemente, tá? Esse que é o grande segredo aí do movimento uniformemente variado. A velocidade varia, é verdade, mas ela não varia de qualquer jeito. Ela não pode simplesmente aumentar de qualquer jeito ou diminuir de qualquer jeito. Ela tem que variar uniformemente. Então, alguma coisa é uniforme nesse movimento. Essa alguma coisa a gente não viu ainda, é a variação da velocidade, que a gente vai chamar lá na frente de aceleração, ok? Então, voltando aí ao nosso MUV, movimento uniformemente variado. Eu vou começar com dois pequenos exemplos para a gente poder identificar exatamente o que seria esse MUV. Então, eu posso colocar aqui uma tabelinha, onde eu coloque aqui os valores de tempo em segundos e alguns valores de velocidade em metros por segundo. Ou seja, eu vou dizer para vocês como que um determinado movimento, que eu vou inventar agora, como que a velocidade desse movimento vai se comportar. Então, digamos que no instante zero, que é o instante inicial, a velocidade seja zero. Depois de 1 segundo, no instante 1, essa minha velocidade vai para 5. No instante 2, essa minha velocidade vai para 10. No instante 3, essa minha velocidade vai para 15. No instante 4, essa minha velocidade vai para 20. Enfim, já dá para perceber o que está acontecendo. Obviamente que esse movimento não é um movimento uniforme. A velocidade não está constante. O que está acontecendo? A velocidade está aumentando. Eu estou vendo aqui, dá para perceber aqui que a cada 1 segundo a minha velocidade está aumentando, né, mais 5 metros por segundo. E isso está acontecendo de maneira regular. Né? A cada segundo eu tenho mais 5 metros por segundo de aumento na minha velocidade. Então está tendo um acréscimo de 5 metros por segundo, ó, mais 5, mais 5, mais 5 a cada 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Ou seja, a minha velocidade está variando, mas ela está variando uniformemente, ela não está variando de qualquer jeito. Isso é o que caracteriza um movimento uniformemente variado. Ok? Outro exemplo de movimento uniformemente variado. Eu acho sempre mais fácil, tá? A gente começar discutindo alguns exemplos práticos, mais fácil do que simplesmente eu passar para vocês aí a fórmula e as definições, sem antes discutir um pouco isso. Então, eu coloquei um bem simples, vou colocar um outro um pouquinho diferente agora. Instante inicial 0, 1,
2, 3, 4 segundos. Digamos que a minha velocidade ela comece com 20 metros por segundo, depois ela vai para, deixa eu ver, 0, depois menos 20, menos 40, menos 60. Então, o que está acontecendo nesse meu exemplo? A velocidade, obviamente, não é constante, ela está mudando, dá para ver nitidamente que ela muda, não é um movimento uniforme. Minha questão é, será que esse movimento é um movimento simplesmente variado, onde a velocidade varia, ou ele é uniformemente variado? Eu tenho que analisar em cada intervalo de tempo e ver se a velocidade tem um acréscimo ou decréscimo sempre no mesmo tanto. Então aqui, a cada 1 segundo a gente vai ver o que está acontecendo. No primeiro segundo de movimento, minha velocidade foi de 20 para 0. Então diminuiu 20, menos 20 metros por segundo, nesse primeiro segundo. Se passou mais 1 segundo, tirei 20 de novo, não é? 0 menos 20 vira menos 20. Então tirou 20 da velocidade de novo. Depois mais 1 segundo, tirou mais 20, menos 40. Depois mais 1 segundo, tirou mais 20, menos 60. Opa, deixa eu colocar aqui, menos 20, né? Tirou 20, foi para menos 40. Depois, tirou 20, foi para menos 60. Então, nesse exemplo, o que dá para ver? Que a cada segundo que o meu tempo passa, eu estou tirando 20 metros por segundo no valor da velocidade. Ou seja, ela está variando uniformemente. Se ele está indo para frente, para trás, se está indo cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, depois a gente vai discutir. O que eu quero mostrar por enquanto é que o número, o valor da velocidade, ele está variando uniformemente, né? Eu estou perdendo 20 a cada segundo que se passa. Isso é o que caracteriza um movimento uniformemente variado, ok? Outro exemplo. Tempo em segundos e a minha velocidade. Eu estou usando segundos e metros por segundo porque é sistema internacional, tá? Mas poderia ser outra unidade aí sem problemas. Vou colocar aqui 0, de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que minha velocidade começou já negativa, menos 40. Menos 40. Depois ela vai para menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10 e assim sucessivamente. Então, o que dá para ver nesse exemplo? Que a velocidade muda, eu só quero conferir se ela está mudando uniformemente ou não. Então, no meu primeiro segundo, de menos 40 para menos 30, o que aconteceu? Eu aumentei em 10 a minha velocidade. Se tem alguém que não está conseguindo acompanhar de onde veio esse mais 10, o que eu fiz? Eu peguei esse menos 30 e subtraí o valor anterior. Tá? Fiz essa conta. Ó. Menos 30 menos o valor anterior, que é menos 40, que vira mais 10. Ok? Então, na verdade, nesse intervalo de tempo aqui que eu escolhi, nesse intervalo que vai de 0 a 1 segundo, eu peguei a velocidade final e subtraí da velocidade inicial. Minha velocidade final era menos 30, a inicial menos 40. Então eu fiz velocidade final menos a inicial para esse intervalo de tempo de 0 até 1 segundo e calculei esse valor 10. Já já eu falo o que esse 10 vai representar em termos de fórmula, tá? Por enquanto é só uma discussão qualitativa. Enfim, vamos ao segundo segundo desse movimento. De 1 a 2 segundos, de novo, eu somo 10, certo? Menos 30 mais 10, menos 20. Mais um segundo de movimento, eu somo mais 10. Mais um segundo, eu somo mais 10, vou para 0. Mais um segundo, eu somo mais 10. E assim por diante, depois vai ser 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. Então aqui nitidamente deu para ver de novo que a velocidade está tendo um acréscimo sempre no mesmo valor a cada intervalo de tempo. Esse acréscimo ou decréscimo
que a velocidade tem a cada segundo é a nossa nova grandeza chamada aceleração, tá? Então é a primeira vez que vai aparecer essa grandeza para a gente, chamada aceleração. Eu acho mais fácil definir a aceleração utilizando o exemplo do que simplesmente dando uma fórmula. Então, a aceleração, como que a gente vai definir a aceleração aqui? A aceleração é aquela grandeza que vai medir o quanto a minha velocidade está variando. Tá? Mais para frente esse conceito vai ficar mais sofisticado. Por enquanto eu posso dizer assim, a aceleração mede a variação da velocidade. Então a grandeza que vai me dizer o quanto a minha velocidade está aumentando ou diminuindo é a aceleração. Nesse exemplo aqui, eu estou vendo que a cada segundo a minha velocidade está aumentando 10, então eu posso dizer que a minha aceleração, que eu vou representar pela letra A minúsculo, minha aceleração é de mais 10 metros por segundo a cada 1 segundo, certo? Minha velocidade está aumentando 10 metros por segundo. Foi isso que eu escrevi aqui, ó, 10 metros por segundo sobre segundo, ou seja, 10 metros por segundo. Isso daqui, na verdade, vira 10 metros por segundo, multiplica pelo inverso desse de baixo aqui, ó, que é segundo sobre 1. Segundo sobre 1. Se eu multiplicar pelo inverso, vai ficar 1 sobre segundo. E isso vai virar o quê? Vai virar 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração nesse exemplo aqui. Então, qual a unidade de medida de aceleração no sistema internacional? Metros por segundo ao quadrado. Tá? Vou falar mais da aceleração, fiquem tranquilos. Se eu falar para vocês o seguinte, que a aceleração de determinado movimento é 5 metros por segundo ao quadrado, qual é a interpretação que vocês têm que dar para esse valor? Olhando aqui para essa unidade, 5 metros por segundo ao quadrado, o que isso quer dizer? Isso quer dizer 5 metros por segundo a cada segundo. 5 metros por segundo por segundo. É a mesma coisa, eu escrever metro por segundo ao quadrado ou metro por segundo. É exatamente a mesma coisa. Então, o que isso significa? Significa que esse corpo que está com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ele está tendo um acréscimo de mais, aqui é positivo, certo? Mais 5 metros por segundo na sua velocidade a cada segundo. Então, a partir dessa aceleração, eu poderia fazer uma daquelas tabelas que eu estava usando de exemplo antes. É o que eu vou fazer agora. Tá? Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. Então, olha lá. No instante zero, eu tenho que chutar um valor inicial para minha velocidade. Qualquer um. 3, tá? Acabei de inventar. Depois, no instante 1, se a minha aceleração é mais 5 a cada segundo, quer dizer então que depois de 1 segundo eu preciso somar 5 aqui. Minha velocidade já vai para 8. No instante 2, passou mais 1 segundo. Então eu tenho que somar mais 5 aqui. 8 mais 5, 13. Depois no instante 3, se passou mais 1 segundo, eu vou aqui somo mais 5. 13 mais 5, 18. E assim por diante. O que eu percebo aqui? Que minha velocidade está aumentando de 5 em 5 metros por segundo, ou seja, 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Isso é a aceleração. A gente já estava calculando a aceleração antes, só que eu não tinha contado ainda para vocês. Então isso representa uma aceleração exatamente de 5 metros por segundo, ou 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então esse é o jeito mais prático da gente enxergar onde que está a aceleração. Para quem gosta de fórmula, ok, tem a definição através da fórmula. Como que a gente calcula a aceleração? A aceleração é calculada assim, ó, ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo,
que é TF menos T0, instante final menos instante inicial. Vamos ver como que isso se aplica no caso de uma tabela como essas que eu estava fazendo até agora. De novo, então, instante em função da velocidade. Eu vou lá e coloco alguns valores. 0, 1, 2, 3, 4. Chuto aqui 8, 16, 24, 32, 40, tá? Obviamente, todo mundo está vendo que eu estou indo de 8 em 8. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40. Ok. Digamos que a pessoa não tenha percebido esse acréscimo de 8 em 8 e ela queira usar a fórmula para calcular a aceleração desse movimento. Então a pessoa vai lá e calcula. Aceleração igual variação da velocidade dividido pela variação de tempo. O que muita gente não sabe é qual intervalo de tempo usar. A questão é, como eu estou tratando aqui de movimentos uniformemente variados, ou seja, onde a minha velocidade muda sempre de igual em iguais intervalos, né? Os acréscimos ou decréscimos de velocidade são sempre os mesmos, tanto faz, né? Todo mundo está vendo que está indo bonitinho de 8 em 8. Então aqui a minha aceleração em qualquer intervalo de tempo tem que dar a mesma, tanto faz, eu escolho aquele intervalo de tempo que eu tiver disponível ou aquele que eu achar mais simpático, não importa. Então eu vou pegar todo o intervalo, tá? De 0 até 4 segundos. Aqui do outro lado vai de 8 até 40. Então minha velocidade final nesse intervalo que eu escolhi é o 40, menos minha velocidade inicial é 8, meu instante final é 4, meu instante inicial é 0, vai ficar 32 dividido por 4, que vai dar exatamente 8. Ou seja, minha aceleração é mais 8 metros por segundo por segundo. 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse exemplo aqui, que dava para calcular de cabeça também, de 8 em 8. Tá? Essa nova grandeza aceleração, no movimento uniformemente variado, ela não vai mudar. Tá? Justamente por isso que esse movimento é chamado de uniformemente variado. A velocidade vai variar sempre de 8 em 8, de 5 em 5, de menos 2 em menos 2, de menos 10 em menos 10. Uma vez que você conhece e calcula a aceleração, ela não muda mais. Ou seja, a aceleração é uma grandeza constante no movimento uniformemente variado. Certo? Ela é uma constante no movimento uniformemente variado. Então alguns devem estar se perguntando, e quando essa velocidade não variar assim bonitinho, dá para calcular a aceleração? Como vai chamar o movimento? Vou fazer um exemplo assim, ok? Então vamos lá. Vou montar mais uma dessas tabelinhas, que eu acho um jeito mais fácil da gente pensar nisso. Então, de novo, tempo em segundos em função de uma certa velocidade em metros por segundo. Tem outras maneiras de eu representar isso. Eu posso representar isso com um gráfico, eu posso fazer um desenho de uma estrada, um carro, mas assim eu acho que por enquanto tá bom. Então vou colocar aqui no instante 0, vou inventar uma velocidade de 5 metros por segundo. Depois de 1 segundo, essa minha velocidade foi para 6. Depois de mais 1 segundo, eu vou colocar aqui 10. Depois de mais 1 segundo, eu vou colocar 20. Depois de mais 1 segundo, eu vou colocar 100. E depois de mais 1 segundo, eu vou colocar 80. Dá para ver nitidamente duas coisas. Primeiro, essa velocidade, obviamente, ela não é constante. Então isso daqui não é um MU. Acho que todo mundo percebeu. Outra coisa, a velocidade ela não está variando em cada segundo de maneira uniforme, certo? A cada segundo que passa, ela está variando como ela bem entende, não é? No primeiro segundo, ela aumenta 1 segundo. A velocidade aumenta 1 metro por segundo, desculpa. Depois, no outro segundo, ela aumenta mais 4 metros por segundo. No outro segundo, aumenta mais 10. No outro segundo, ela aumenta mais 80. No último segundo aqui, ela diminui 20. Ou seja,
Está fazendo um movimento aqui totalmente, está fazendo uma variação aqui totalmente imprevisível. Como que eu chamaria esse movimento? Ele não é um movimento uniformemente variado. Obviamente que não. Então, esse aqui seria um exemplo de um movimento simplesmente variado. Tá? Movimento variado. Movimento variado. Não é nenhum movimento específico. Então, a única coisa que eu posso dizer é que ele é variado, ou seja, a velocidade varia. O valor da velocidade simplesmente varia. Eu não sei como ele varia. Uniformemente é que não é. Então, ele varia de uma maneira desuniforme. É que não existe um movimento desuniformemente variado. Simplesmente variado. Então, o que daria para eu calcular aqui? Nesse caso, faria mais sentido eu calcular a aceleração média. Eu sei que a aceleração ela não é constante aqui. Eu não aumento o mesmo tanto, ou não diminuo o mesmo tanto, mas eu posso calcular uma média da aceleração. Só que eu vou ter que escolher o intervalo de tempo. Digamos que eu queira calcular a aceleração média de 0 até 5 segundos. Então vamos lá. A aceleração média é, de novo, ΔV sobre ΔT. É a mesma fórmula que a gente usou para calcular a aceleração no movimento uniformemente variado agora há pouco. Só que eu vou usar para calcular uma média do quanto a velocidade variou. Então, na média, minha aceleração vai ser aí variação da velocidade. Velocidade final menos a inicial, então 80 menos 5. 80 menos 5, dividido por 5 menos 0. Dividido por 5. 80 menos 5, 75. 75 dividido por 5, que vai dar 15. 15 metros por segundo ao quadrado. 15 metros por segundo ao quadrado. Obviamente que minha velocidade não aumentou de 15 em 15, mas na média é como se nesses 5 segundos ela tivesse aumentado de 15 em 15. Ó, 5 mais 15, 20, mais 15, 35, mais 15, 50, 50 mais 15, 65, 65 mais 15, 80. Então, se eu tivesse aumentado a velocidade uniformemente de 15 em 15, eu chegaria no mesmo valor lá no final. Tá? Esse é o significado da aceleração média. Então, sempre dá para calcular a aceleração média. A questão é que, no movimento uniformemente variado, essa aceleração média, na verdade, é uma aceleração que é constante, nunca muda. Assim como num outro exemplo que a gente viu, ou melhor, num outro tipo de movimento que a gente viu, a gente podia dizer que a velocidade média era sempre igual à velocidade que era constante. Que movimento que era esse? Era um movimento uniforme. Então, só fazendo um paralelo aqui, no movimento uniforme, a velocidade média é sempre a mesma, ou seja, uma certa velocidade instantânea que nunca muda. Então não tem sentido, na verdade, calcular a velocidade média para um movimento que nunca muda a velocidade. É o MU. Assim como não tem muito sentido calcular a aceleração média para um MUV, sendo que ela é sempre constante. Ela simplesmente é um valor que você calcula e ele nunca mais muda. Então, a aceleração média dá para a gente calcular sempre, em qualquer movimento. Você vai lá e faz o ΔV sobre ΔT. Você calcula em metros por segundo ao quadrado a variação da velocidade durante certo intervalo de tempo. Né? A variação da velocidade no tempo, que é a aceleração média. Dá para calcular também a velocidade média em qualquer movimento. É só você escolher um intervalo de tempo, fazer o ΔS sobre o ΔT. Aí você vai medir na média o quanto que a sua posição variou no tempo. Tá? São duas grandezas que você pode medir em qualquer, que você pode calcular para qualquer movimento. Quando a aceleração é constante, eu tenho um MUV. Quando a velocidade é constante, eu tenho um MU. Ok? Então muita gente só enxerga a cinemática com fórmulas. Não pode, tá? Tem que saber muito bem a parte teórica, do que vocês estão falando. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nesse nosso movimento uniformemente variado. O que a gente viu até agora de todos esses exemplos que eu dei? Movimento uniformemente variado é um movimento onde a velocidade varia uniformemente.
Então, velocidade varia, mas ela não varia de qualquer jeito, ela varia uniformemente. Quando ela varia, eu posso calcular, já que ela varia, na verdade, eu posso calcular uma tal de uma aceleração. Essa aceleração é dada por ΔV sobre ΔT, medida em metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração, ela é constante. Vale lembrar que eu só estou estudando aspectos escalares da velocidade e da aceleração, ou seja, sempre com dois sentidos possíveis, positivo ou negativo, tá? Mais para frente a gente vai ver a questão da velocidade e da aceleração serem vetoriais. Por enquanto está ótimo, ok? Então, assim como a velocidade pode ser positiva ou negativa, ou seja, o movimento pode estar indo para frente ou para trás, a aceleração também vai poder ser positiva ou negativa. Isso vai ter uma implicação importante aí nos exemplos que a gente vai estudar daqui para frente também. Bom, continuando, o que mais a gente pode concluir desse nosso movimento uniformemente variado que a gente viu até agora? Voltando aqui, a partir dessa formulinha da aceleração. Aceleração igual a ΔV sobre ΔT, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo instante final menos instante inicial. Como eu falei, tanto faz qual é o intervalo de tempo que a gente escolhe, essa aceleração tem que ser a mesma. Mas normalmente a gente considera instante inicial aquele primeiro instante de todos, que é o instante zero. Tá? Então, se eu considerar o instante inicial zero, que é o que acontece na maioria das vezes, eu posso tirar esse t0 daqui. E aí eu vou multiplicar em cruz e vou chegar no seguinte: velocidade final menos v0 é igual a aceleração vezes um certo tf. Ou seja, eu vou ficar com isso, ó. Velocidade final é igual a v0 mais aceleração vezes tempo final. Eu não preciso ficar escrevendo final. Aliás, se eu escrever final, vai parecer que é o final de todo o meu movimento. E não, esse final, na verdade, é o final para aquele trecho que eu escolhi, que eu posso simplesmente chamar de V. V pode ser minha velocidade final, igual a V0 mais A vezes T. Então, ó, eu cheguei numa equação aqui, V igual a V0 mais AT, uma equação que é muito parecida com qual? Muito parecida com essa, S igual a S0 mais VT, que é a equação do espaço, ou seja, da posição, no movimento uniforme. Obviamente que não é a mesma, mas é muito parecida. Então vão ter muitas coisas que a gente vai estudar aqui dessa equação que vão ter os mesmos significados matemáticos dessa daqui, ok? Essa equação aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, que veio da fórmula da aceleração, é o que a gente chama de função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, tá? Ela se chama, então, função horária da velocidade, Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa função horária aí. V igual a V0 mais A vezes T. O que essa função horária mostra para a gente? Ela mostra para a gente a velocidade inicial de determinado corpo, velocidade inicial. Ela mostra para a gente a aceleração, que aliás são duas constantes, não é? A aceleração, não esquecendo do movimento que a gente está estudando, hein? É o movimento uniformemente variado. Então aqui no movimento uniformemente variado, essa aceleração ela é uma constante, ela não muda. A velocidade sim muda, uniformemente. Então a aceleração é uma constante, a velocidade inicial é uma constante, porque depois que você conhece a velocidade inicial, não tem como ela mudar mais, não é? Se ele começou com velocidade inicial 5, nunca mais vai mudar, ele já começou. Então ela é uma constante. Se isso é uma constante, o que está mudando então? O tempo está mudando. Claro, o tempo está mudando o tempo todo, né? O tempo passa. Conforme o tempo passa, a minha velocidade vai mudando.
Que velocidade é essa? É a velocidade depois que o movimento já começou. É uma velocidade qualquer depois que o movimento já começou. Então, conforme o tempo muda, essa velocidade também muda. O que as pessoas às vezes não se tocam, o que os alunos não se tocam é, em algum exercício, ele te dá lá, v igual a 2 mais 3t. Aí a pessoa pensa, bom, que tipo de movimento é esse? Se o exercício não falou, como é que eu vou saber? Como a gente deduziu através da fórmula da aceleração e chegou nisso, chegou nessa função do primeiro grau para o MUV, obviamente, toda vez que vocês tiverem uma função horária de velocidade com o tempo, e isso for uma função do primeiro grau, eu vou estar falando de um MUV. Porque foi essa a conclusão que a gente chegou a partir da definição do MUV, onde essa aceleração é uma constante. Eu sei que isso confunde um pouco, tá? Vocês vão parando o vídeo, vão voltando, fazendo anotações aí, vocês vão perceber que na verdade é bem simples, e quando as coisas são muito simples, elas ficam um pouco complicadas às vezes. Então parece que de tão fácil a coisa se complica. Então, cuidado. Se eu tiver isso, ó, S igual a 5 mais 3t. E num outro caso, eu tiver V igual a... Vou colocar os mesmos números, tá? De propósito. 5 mais 3t, essas duas funções não estão falando no mesmo movimento. Quando eu tenho S em função de t e isso é uma função do primeiro grau, eu estou falando de um MU. Quando eu tenho V em função de t e isso é uma função do primeiro grau, eu estou falando de MUV. Que mais? Aqui no MU, esse 5 é o nosso S0 e esse 3 é a nossa velocidade, que aliás é constante. Aqui no nosso MUV, esse 5 não é S0, é V0. E esse 3 não é V, é aceleração. Então, apesar da análise ser muito parecida, as grandezas são totalmente diferentes. Outra coisa, o gráfico vai ser muito parecido, é verdade. Os dois representam funções horárias do primeiro grau. Funções do primeiro grau. Ou seja, S em função do tempo e aqui V em função do tempo vão representar funções do primeiro grau, que pode ser, ou melhor, que são retas. Então, S em função de T, função do primeiro grau, só pode ser reta. Então, só pode ser alguma coisa crescente ou alguma coisa decrescente. Aqui na velocidade em função do tempo, mesma coisa, crescente ou decrescente. Só que quando vocês virem gráficos assim, quando for ST e for reta desse tipo, só pode ser MU. Quando for reta do gráfico VT, só pode ser MUV. Então tentem esquematizar o estudo de vocês aí para separar bem essas duas coisas, ok? Mas lá na frente, quando a gente for fazer exercícios, vai ficar um pouco mais fácil de assimilar aí o que é essa função horária e os gráficos. Continuando então, vamos lá. Falando um pouquinho mais sobre essa nossa função horária do movimento uniformemente variado, que na verdade é o nosso foco nessa videoaula. Então, V igual a V0 mais A vezes T. Como eu estava falando, isso é uma função do primeiro grau, e a gente pode pensar no gráfico dessa função. Velocidade em função do tempo. Ok? Esse gráfico ele só pode ser de dois jeitos. Digamos que ele seja crescente. O que eu posso tirar desse gráfico aqui? Esse valor aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo Y, se eu for pensar matematicamente, é o meu coeficiente linear, é o termo independente, é esse V0 aqui, que aliás faz todo sentido, né? V0 é a velocidade inicial, é a velocidade no instante zero. Volta lá no instante zero, olha onde está a velocidade, está exatamente aqui embaixo. Então esse ponto é o meu V0, sempre. E esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui no meio, quanto vale a velocidade para esse ponto? A velocidade para esse ponto vale 0. Então não é nenhum ponto muito específico e muito visível aqui na minha função, mas ele é um ponto importante.
Ele é o ponto onde a velocidade cai para zero, ok? Normalmente, nesse ponto vai acontecer a inversão do movimento. A gente vai ver isso em alguns exemplos depois. Enfim, o que mais além do V0 eu posso tirar? Pela inclinação da reta, só pelo fato dela ser uma reta crescente, eu dou uma olhada aqui no meu coeficiente angular, que é a aceleração, e descubro que ele é positivo. Então, ó, eu tenho uma aceleração maior do que zero, ou seja, positiva. Isso vai ter um significado mais importante lá na frente também. Vou fazer um outro gráfico aqui do lado para a gente poder comparar os dois, tá? Vou fazer de novo então. Velocidade em função do tempo. Eu não estou colocando nenhum valor por enquanto, ok? Depois nos exercícios vai ter valor. E vou colocar uma reta agora decrescente. O que a gente vai poder tirar desse gráfico? As mesmas informações que eu tirei do outro. Esse ponto aqui, onde o gráfico intercepta o eixo Y, é o meu V0, de novo. Esse ponto aqui no meio, onde corta o eixo X, é o ponto onde a velocidade vale zero. Na verdade, é o instante onde a velocidade vale zero. E, pelo fato da reta ser decrescente, eu posso concluir aqui que a minha aceleração é negativa, menor que zero. Ok? Então, por enquanto, é isso que a gente aprendeu a tirar do gráfico. A velocidade inicial, o ponto onde a velocidade é zero e o sinal da aceleração, se ela é positiva ou se ela é negativa. O que mais eu posso tirar de um gráfico velocidade em função do tempo? Bom, tem bastante coisa. Uma das coisas mais importantes que a gente pode tirar desse gráfico, eu vou mostrar para vocês através de uma coisa chamada propriedade. Bom, o que é uma propriedade? Na verdade, não é nada de tão fantástico assim. Propriedade você tem em todos os conteúdos, você tem propriedade dentro de física ou matemática, né? Você tem propriedade das potências, propriedade das raízes, propriedade dos logaritmos. Então, propriedade nada mais é do que algum tipo de ferramenta que te ajuda a resolver alguns exercícios. Então, propriedade, vamos chamar aqui de ferramenta. Que propriedade, que ferramenta é essa que eu quero mostrar? Muito importante, muito utilizada. É a propriedade da área no gráfico VT. Como assim? Então vamos lá. Vou fazer um gráfico VT aqui. V, velocidade em função do tempo. Vocês vão achar um pouco estranho o que eu vou fazer, mas eu vou fazer um gráfico aqui de qualquer jeito, tá? Esse gráfico não é uma reta, eu sei, a velocidade não é constante, também não é crescente nem decrescente, assim, não é uma reta crescente, não é uma reta decrescente, é uma curva qualquer. Por que eu fiz uma curva qualquer aqui? Porque essa propriedade que eu vou mostrar aqui, ela vale para qualquer movimento. Não precisa ser MU, MUV, variado, uniformemente variado, não importa. Ela vai valer para qualquer movimento. Que propriedade é essa? Então, ela pode parecer um pouco estranha no início. Na verdade, ela é mais uma coincidência matemática, mas ela ajuda bastante dentro de alguns exercícios. Se eu escolher dois instantes aqui, ó, esse instante aqui que eu vou chamar de T1 e esse instante aqui que eu vou chamar de T2, e se por acaso durante o exercício essa figura que eu estou rabiscando aqui, ó, se por acaso durante o exercício eu conseguir perceber que essa figura é alguma figura conhecida, como por exemplo um triângulo, ou então um trapézio, um retângulo, não importa. Se em algum momento eu reconhecer essa figura e souber calcular a área dessa figura, a área geométrica mesmo, se eu souber calcular a área dessa figura, essa área, somente no gráfico VT, hein? VT, essa área vai ser igual ao meu ΔS. Ok? Existe uma explicação para isso, mas eu acho que eu não vou parar o vídeo aqui para explicar. Tá? Se alguém quiser, me manda no comentário, depois eu posso de repente fazer um vídeo especificamente só para mostrar de onde vem essa propriedade, que não é muito difícil de demonstrar. Então, nesse momento eu estou dizendo para vocês o seguinte:
toda vez que tiver um gráfico VT, não importa o tipo de movimento, qualquer movimento, se eu conseguir calcular a área num certo intervalo de tempo, a área daquela figura vai me dar o ΔS. Vou mostrar um exemplo prático, ok? Então vamos lá. Vou pegar um exemplo prático aqui, onde eu tenho um gráfico de velocidade, medido em metros por segundo, e tempo. Tempo medido em segundos. Então, um exemplo bem simples, na verdade. Digamos que eu tenha isso, tá? Nesse caso, todo mundo já percebeu que é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque o gráfico é VT e é uma reta crescente. E digamos que eu dê alguns valores aqui. 2, estou chutando completamente, tá? E aqui 10. Se em algum momento desse exercício eu precisar, eu posso vir aqui, perceber que aqui formou um triângulo, de 0 até 2 segundos forma um triângulo, e eu posso ir lá e calcular a área desse triângulo e dizer que essa área é igual ao ΔS. Por isso que eu falei, gente, é uma propriedade, é uma ferramenta, não tem nada de muito lógico aqui, mas é bastante útil. Essa área, todo mundo sabe calcular a área de triângulo, base vezes a altura sobre 2, ó, a base é 2, a altura é 10, então base vezes a altura sobre 2, que me dá uma área de 10, ou seja, o ΔS, a variação de espaço entre 0 e 2 segundos, seria de 2 metros. Como que eu sei que é metros? Porque veio daqui, ó, do metro lá da velocidade, ok? Outro exemplo bastante recorrente em gráficos, onde eu posso trabalhar com a área. Tá? Só mais um exemplo, porque depois eu vou passar isso em exercícios também, em outra videoaula. Velocidade e tempo. Digamos que eu tenha aí alguma coisa desse tipo, tá? Uma reta crescente e depois uma outra reta decrescente que faz isso, tá? Digamos que eu tenho os valores, eu não vou colocar os valores dessa vez, eu só vou comentar um pouco qualitativamente o que acontece. Então aqui, nesse ponto onde acaba a reta crescente, provavelmente eu vou ter algum valor, eu vou saber exatamente quanto que é esse par ordenado, eu vou saber que valor que está aqui no meio, e eu vou saber esse valor final também. Então como que funcionaria nesse caso a questão da área e da propriedade da área? Se eu calcular, eu posso calcular várias áreas aí. Eu pelo menos estou enxergando um trapézio e 2 triângulos. Onde? Olha só. Aqui eu tenho um trapézio. Daria para calcular a área desse trapézio. A área desse trapézio aqui eu vou chamar de ΔS1. Eu poderia calcular a área desse triângulo aqui, que eu vou chamar de ΔS2. E eu posso calcular também a área desse triângulo aqui embaixo. Eu vou chamar isso de ΔS3. Afinal, eu acabei de dizer para vocês que se eu calcular a área sobre a curva no gráfico VT, essa área vai me dar o ΔS. Ok, eu calculei essa área 1, calculei essa área 2, calculei a área 3, obtive 3 ΔS. O que eu faço com isso? Então, primeiro cuidado. Quando a área for na parte do gráfico que está acima do eixo x, ou seja, aqui no ΔS1 e no ΔS2, onde a velocidade ainda é positiva, esses ΔS são positivos, tá? Ou seja, a velocidade está positiva, quer dizer que eu estou indo para frente. A partir desse pontinho azul, o que acontece com a velocidade? A velocidade começa a ser negativa, ou seja, eu estou voltando. Então eu vou ter um ΔS negativo. Então, para que isso seria útil no meu exercício? Exemplo, calcule a velocidade média durante todo o percurso. A velocidade média não seria ΔS sobre ΔT? Então, na verdade, aqui seria um ΔS total, em todo esse movimento, dividido pela variação de tempo também total. Não tem outra maneira nesse exercício de achar o ΔS que não seja
pela propriedade da área. Então eu faria a soma de ΔS1 mais ΔS2 mais o ΔS3, que é negativo, e a soma de todas essas áreas, ou seja, de todos esses ΔS, seria o meu ΔS total. Eu dividiria isso pela variação de tempo, tá? Isso aqui é só um exemplo, só uma discussão rápida de para que, onde que eu poderia usar essa propriedade da área no gráfico VT. Tá? Ela vai ficar um pouco mais clara também quando eu fizer alguns exercícios lá na frente. Então, só não esquecendo, estou frisando porque essa propriedade é muitíssimo importante. Em todo gráfico VT, se eu calcular a área da figura, eu vou obter o ΔS. Não é só no movimento uniformemente variado, ok? Qualquer gráfico VT. Continuando, tá? Eu tenho bastante coisa para falar ainda, essa videoaula vai ficar bem longa, mas eu quero finalizar pelo menos esse básico da cinemática do movimento uniformemente variado, para poder ir tranquilo para os exercícios depois. Continuando aí, falando do nosso gráfico VT. Então eu tenho aí o nosso gráfico VT, velocidade em função do tempo. A gente viu que eu consigo descobrir nesse gráfico a velocidade inicial, eu consigo descobrir onde que ele para, às vezes, eu consigo ver se a aceleração é positiva ou negativa. Vou colocar isso com um exemplo numérico agora. Então aí, uma reta crescente, se o gráfico é VT e a reta é crescente ou decrescente, tanto faz, eu já sei que esse movimento é um movimento uniformemente variado, tá? Movimento uniformemente variado. Reta crescente, eu sei que a minha aceleração ela é positiva. Aqui eu tenho minha velocidade inicial. Vou colocar um valor aqui, menos 5. E esse instante aqui eu vou chamar de 2,5. 2,5. Ok? Velocidade em metros por segundo. Tempo em segundos. O que mais eu posso, nesse caso, tirar do gráfico? Já que eu coloquei valores numéricos, eu posso calcular essa aceleração. Como que se calcula a aceleração? Do mesmo jeito que eu calculei naquelas tabelas no início do meu vídeo. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Lembra que eu falei que dá para escolher o intervalo de tempo? Nesse caso não tem muita escolha, eu tenho que pegar o intervalo de tempo que eu tenho disponível. Ou seja, de 0 até 2,5 segundos. Esse é o único intervalo de tempo que eu tenho, tá? Esse intervalo de tempo aqui, ó, de 2,5 segundos. Ou seja, instante final, 2,5. Instante inicial, 0. Não precisa fazer essa conta. Na verdade, é só colocar o 2,5, ver de cabeça que o intervalo de tempo entre 0 e 2,5 é 2,5. E a variação da velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Para esse intervalo que eu escolhi, a velocidade final é 0, menos a velocidade inicial é o menos 5. Cuidado que aqui fica 0 menos menos 5. O que me daria então uma aceleração de 5 dividido por 2,5, a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse exemplo, eu consigo descobrir que o movimento ele é uniformemente variado, que a aceleração ela é positiva, vale 2 metros por segundo ao quadrado. Eu sei também que a velocidade inicial é menos 5 e eu posso determinar quem é a minha função horária. Lembrando que no movimento uniformemente variado, a função horária é dada por V igual a V0 mais A vezes T. Como é que eu determino a função horária? O que significa esse tipo de pergunta no exercício? Quando o exercício pergunta determine a função horária, você tem que ir lá e montar a sua função, escrever a função matemática que representa o movimento. Ou seja, você vai lá e vai trocar as duas constantes. Eu vou trocar o V0 pelo menos 5 e vou trocar a aceleração pelo 2 que eu acabei de descobrir. Ou seja, a minha velocidade vai ficar definida assim, ó, velocidade inicial menos 5 mais a aceleração 2t. Acabei de descobrir qual é a função horária que determina esse movimento uniformemente variado. Ok? Então esse gráfico VT ele é um gráfico muito rico, ele tem muita informação.
Fora tudo isso que eu mostrei aqui, eu ainda posso usar a propriedade da área e descobrir o ΔS dele. É só escolher um determinado intervalo de tempo, formar aqui uma figura, calcular a área dessa figura, eu vou ter o ΔS, eu sei o quanto que ele se movimenta em cada intervalo de tempo. Tá? Então, cuidado aí, dá para a gente tirar bastante informação só de um gráfico. Continuando, nesse mesmo gráfico VT. Agora eu vou mostrar uma coisa bem bacana aí. Velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Eu vou fazer um gráfico qualquer aqui. Qualquer mesmo, tá? Vou fazer de propósito essa reta perdida aqui no meio. Por que eu vou fazer ela aqui? Para mostrar um exemplo genérico, onde não necessariamente o instante inicial seja o instante zero. Tá? E eu vou pegar dois intervalos de tempo, quaisquer também. Então, intervalo de tempo que vai de T1 até T2. Então, nesse exemplo aqui, eu começo com uma velocidade no instante T1, vou chamar essa velocidade de V1, termino com uma determinada velocidade no instante T2, que eu vou chamar de V2. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar uma consequência muito importante dessa propriedade da área, que a gente acabou de discutir. Bom, essa figura que se forma aqui, todo mundo percebeu já que é um trapézio. Aliás, eu vou separar aqui esse trapézio num retângulo e um triângulo. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever a área dessa figura e ver o que ela dá pra gente. Aliás, eu já falei o que ela dá pra gente. A área dessa figura toda, ela vai dar pra gente o ΔS. Ok? Só que eu vou separar essa área em duas. Eu vou calcular essa área azul, que é um retângulo, e vou somar depois com essa área de cima, que é um triângulo. Ok? Então, esse meu ΔS é dado pela área da figura, vai ser primeiro retângulo, ó, a base do meu retângulo é T2 menos T1, ou seja, a variação de tempo. Então vai ser ΔT vezes a altura desse meu retângulo, vai de 0 até V1. Então a altura é V1 vezes V1. Mais, agora eu tenho a área desse triângulo, base vezes altura sobre 2. A base do triângulo é a mesma base do retângulo. ΔT vezes a altura do meu triângulo é V2 menos V1. V2 menos V1. Então, base vezes altura dividido por 2. E daí, o que eu consigo determinar com isso, né? Bom, vamos ver aqui. ΔS. ΔS, o que é ΔS? É a posição final menos inicial. S menos S0, ou seja, a posição que ele tem no instante T2 menos a posição que ele tem no instante T1. S menos S0. Igual ΔT vezes V1. Eu vou deixar assim por enquanto. ΔT vezes V1 mais ΔT vezes V2 menos V1 sobre 2. O que eu posso fazer com essa parte final aqui? Então, na verdade, o que eu posso fazer com essa parte final? Eu vou reescrever por enquanto essa parte final para ficar de maneira mais organizada. Eu vou deixar como sendo ΔS, vou repetir, tá? V2 menos V1 sobre 2. Lembrando que eu voltei para um caso genérico, não é? Que vai de um instante 1 até um instante 2, ou seja, de uma velocidade 1 até uma velocidade 2. Essa velocidade 1, para esse intervalo de tempo que eu escolhi, é a nossa velocidade inicial, tá? Então eu vou reescrever aqui, ó. Para aquele intervalo que eu escolhi, esse V1 é a nossa velocidade inicial. Então vai ficar ΔT vezes a velocidade inicial mais ΔT
vezes. Esse V2 é a nossa velocidade final para aquele instante, para aquele intervalo que a gente escolheu. Então eu vou chamar ela simplesmente de V, que é a nossa velocidade final, menos V0 sobre 2. Por que eu troquei V1 e V2 por V0 e V? Fica mais fácil a gente perceber o que eu vou mostrar agora. Lembrando que a gente está vendo um movimento uniformemente variado. A gente já sabe uma expressão para essa velocidade aqui, ó. Para quem não está vendo, para essa velocidade V aqui que eu estou marcando, ó. Essa velocidade V, a gente já sabe uma expressão para ela, que é a função horária da velocidade. Eu vou substituir a função horária da velocidade aqui, tá? Então vai ficar assim, S menos S0 igual ΔT vezes V0 mais ΔT, eu vou deixar o sobre 2 aqui embaixo, dentro do parênteses, o que eu vou colocar no lugar do V? V é igual a V0 mais A vezes T, menos o outro V0, tá? Menos V0. Ficou um pouco feio aqui, mas se a gente olhar dentro do parênteses, esse V0 com menos V0 vai cancelar. Eu vou ficar com S menos S0 é igual a V0 vezes ΔT. Eu, na verdade, não preciso ficar carregando esse ΔT, eu já falo desse ΔT para vocês. Mais ΔT sobre 2, ΔT sobre 2, entre parênteses, o que sobrou lá dentro? O nosso A vezes T. Então, olha só, quando eu peguei e troquei aqui a velocidade por V0 mais AT, se vocês lembrarem lá no início, esse V0 mais AT vem da fórmula da aceleração média, que é ΔV sobre ΔT. Por que virou T? Porque normalmente esse nosso ΔT, que é o instante final menos o instante inicial, o que acontece com ele? Esse instante inicial acaba virando zero. Tudo bem, aqui eu peguei um caso genérico. Eu poderia deixar o ΔT, que não se costuma levar o ΔT junto na função horária. Costuma-se usar o instante inicial como sendo zero. Eu só queria colocar T1 e T2 mesmo para mostrar para vocês que isso vai servir para qualquer parte do movimento, não necessariamente só do início até um certo lugar. É que fica mais legal, não mais legal, fica mais formal a gente escrever com instante inicial zero. Ou seja, esse nosso ΔT aqui vai virar só T, esse outro ΔT aqui também vai virar só T. Então, o que vai acontecer aqui? Vai aparecer S menos S0 igual a V0T mais AT vezes T sobre 2. AT ao quadrado sobre 2. Eu vou marcar aqui essa expressão, porque essa expressão aqui é o que a gente vai usar para determinar o S em função do tempo no movimento uniformemente variado. Ninguém precisa saber fazer esse caminho que eu fiz aqui, que ficou até de maneira um pouco desorganizada, mas saiu da propriedade da área. Ninguém precisa saber fazer isso no meio da prova. O que os alunos fazem é simplesmente decorar essa expressão. O que eu também aconselho nesse caso, porque demora muito para ficar deduzindo, tá? Mas quando eu posso, quando existem ferramentas matemáticas simples para eu poder mostrar, eu mostro. Senão, eu simplesmente falo. Então, essa é uma expressão bem fácil de deduzir através da área, e é a expressão que a gente vai chamar de função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, tá? Então, deixa eu limpar essa tela e reescrever essa expressão. Então, a expressão que eu acabei de chegar com vocês é S menos S0 igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Na verdade, eu vou passar esse menos S0 para o outro lado e vai ficar assim, ó. S em função do tempo, tá? Só para dizer que o tempo é a minha variável, vai ser esse S é esse S aqui, ok? Vai ser S0, que eu passei para o outro lado, mais V0 vezes T, mais A sobre 2 vezes T ao quadrado, ou AT quadrado sobre 2, o que não muda em nada. Então, essa aqui é a chamada função horária
função horária do espaço ou das posições, função horária do espaço para o move, movimento uniformemente variado. Se vocês perceberem, essa função horária ela é muito parecida, ou melhor, na verdade é a mesma coisa que a função do segundo grau que a gente aprende lá na matemática, que na verdade não é S, é Y, e a variável não é T, é X. Então seria y em função de x igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c. É a nossa famosa função do segundo grau que todo professor de matemática mostra pra gente um dia. Só que com os termos invertidos, o que não muda nada também, ok? Então o nosso S0 aqui faz o papel de C, que é o termo independente, o termo independente, que é aquele termo que não depende da variável, no caso da física é o S0. O V0 vezes T está aqui fazendo o papel de B vezes X, ou seja, o V0 é o coeficiente B, e a aceleração dividido por 2 vai ser o nosso coeficiente A, lá da nossa função do segundo grau. Ok? E toda aquela interpretação que a gente tem nas aulas de matemática de função do segundo grau, concavidade para cima, concavidade para baixo, crescente, decrescente, raízes, vértice, a gente vai trazer tudo aquilo aqui para a física e dar uma interpretação para isso. Ok? Então, um exemplo bem fácil aí para a gente identificar quem é o S0, V0 e a aceleração. Digamos que eu tenha, num determinado exemplo, uma função horária dada por S igual a 2 menos 4t mais 5t ao quadrado. Então, no momento em que eu vejo isso numa prova, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que a variável aqui é S, e esse S está variando de acordo com o tempo, e é uma equação, uma função do segundo grau. Se eu tenho S em função do tempo e é do segundo grau, certamente não pode ser outra coisa. Isso é um move. Foi isso que a gente acabou de ver naquela propriedade da área, tá? Que eu acabei de deduzir para vocês. Então, S em função do tempo, quando é do segundo grau, é move. O que eu posso tirar daqui se eu lembrar da minha função horária? Eu posso tirar o S0, aqui o S0. No caso é o 2, tá? O 2 é o meu S0. Eu posso tirar o V0, que é aquele valor que multiplica o T, com o sinal junto, inclusive. Então, meu V0 aqui seria menos 4. E a minha aceleração, muito cuidado, porque a minha aceleração ela não é o 5 direto. A aceleração ela foi dividida por 2. A sobre 2, que é igual a esse 5. Ou seja, eu tenho que pegar esse 5 e multiplicar por 2. Então, aqui eu vou ter minha aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial igual a menos 4 metros por segundo. Posição inicial igual a 2 metros. Olha quanta informação dá para tirar de uma função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. Bastante coisa realmente, ok? De novo, quando eu for fazer exercício, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então, só para dar uma organizada, juntando todos os tipos de gráficos que a gente viu, tá? Muito rapidamente, então. Quando eu vou separar aqui, movimento uniforme e movimento uniformemente variado, ok? Vou fazer algumas comparações entre os dois. No movimento uniforme, quando eu tenho S em função de t, S em função de t, isso só pode ser reta crescente ou reta decrescente, tá? No movimento uniformemente variado, foi o que a gente acabou de ver, quando eu tiver S em função de t, a função não é mais do primeiro grau, ela é do segundo grau. Ou seja,
só vai poder ser parábola, ou parábola com a concavidade para cima, ou então uma parábola com a concavidade para baixo. Então não tem como confundir. ST, se for reta crescente ou decrescente, é MU. ST, se for parábola, crescente, não crescente ou decrescente, mas com a concavidade para cima ou para baixo, só pode ser MUV. Continuando nesse mesmo estilo de comparação. No movimento uniforme, como que seria o gráfico da velocidade? Muito simples, na verdade não tem muito o que discutir nesse caso. No movimento uniforme, já que a velocidade não muda, ela só pode ser uma reta horizontal, tá? Sempre vai ser uma reta horizontal em qualquer lugar, aqui em cima ou aqui embaixo, não importa. É uma reta horizontal, já que a velocidade é uma constante, não muda. No movimento uniformemente variado, a gente acabou de ver nessa aula que a velocidade não vai ser uma reta horizontal, mas vai ser ou uma reta crescente ou uma reta decrescente, tá? Então esse tipo de coisa, esse tipo de comparação aqui é muito importante, diferenciar os gráficos ST e VT no movimento uniforme e no movimento uniformemente variado, ok? Então acho que eu vou parar por aqui, porque essa aula está ficando um pouquinho longa. Eu vou chamar essa aula de movimento uniformemente variado nível básico, porque eu parei para explicar tintim por tintim bastante coisa aí. E a parte avançada eu vou deixar para os exercícios mais à frente. Espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido um pouco. Não deixem de assistir os exercícios de movimento uniformemente variado que eu vou fazer mais para frente, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.